A gente está muito feliz aqui de receber o Luiz Abram e o Vicente Ferraz, são dois diretores de cinema com uma carreira vasta, e vão conversar um pouco com a gente hoje sobre direção e direção de fotografia com ênfase em documentário. Uma boa conversa para todos nós. Na verdade, eu vou bate-papo, colocar um pouco da nossa experiência para o menino Vicente. Assim, eu sou diretor de fotografia, mais de fotografia, e dou uma brincadeiras de direção. Né? Tenho uma carreira, já fiz mais de 70 filmes, tanto de ficção quanto de documentário. O Vicente é um diretor também de grandes filmes, né? É um renomado diretor, e a gente está a fim de colocar a nossa experiência, a curiosidade de vocês também. Né? Então, a gente vai fazer uma oficina aqui para falar um pouco da gente. Se eu posso começar falando, né? Eu sou diretor de fotografia, comecei com um filme do meu pai, que era um cineasta, foi filmado no sertão. A partir dali eu comecei uma carreira, né? Uma carreira de cinema que vocês fizeram, foi bem abrangente, né? E bem eclética, onde comecei a fazer obra, filmar tudo, filmar documentário, filmar ficção. Eu acho isso assim, foi muito bom para a minha formação como fotógrafo, né? Filmar tantas coisas distintas, né? Desde filmar no Brasil, na África, toda hora tinha um pedido, né? Para filmar dentro do vulcão no Peru. Então isso faz parte, acho, da nossa profissão. Né? Eu acho que você vai se formando, sabe, de forma de você estar ali para observar, você colocar à disposição do que você está fazendo. Né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, para mim, como diretor de fotografia, dizer, eu sou um instrumento um pouco do filme, né? Um instrumento do diretor. Né? Eu tenho que ter mais ou menos um pouco de uma visão onde eu possa tentar entender o olhar de outra pessoa. Né? Onde assim, eu tenho que entender, porque eu não posso colocar o meu olhar só a serviço, né? Do filme. No fundo, o meu olhar é um pouco de interpretação do desejo do que o filme quer. Né? Tanto direção, tanto filme de ficção quanto filme documentário. Eu acho que você se forma um pouco para isso. Né? Eu acho que quando você começa a filmar, você começa a entender melhor o objeto da câmera. Né? Então, assim, para mim eu coloco a câmera, mas tanto de sacralizar a câmera, por exemplo. Por isso eu gosto muito de equipe pequena, principalmente em documentário. Quando você vai conseguir que aquela câmera ela deixe de ser um instrumento de quase inquisidor, para ele ser apropriado, ele também ser apropriado pela pessoa que você está trabalhando. Né? Então, minha ideia sempre é essa. Os filmes que eu tenho feito, a gente tem colocado muito isso em prática. Né? Eu poderia falar um pouquinho, queria falar mais dessas experiências da gente. Né? Eu acho que, para mim, vai ser muito importante saber o desejo de vocês também, né? Com o interesse de vocês, se vocês fazem cinema ou não. Nós somos pessoas de cinema mesmo. Eu acho que, não sei, acho que dentro do que a gente pode conversar um pouco também seria as formas, né, de você encarar um documentário, né? Como você vai fazer esse documentário? Né? Eu acho que tem partes por aí, né? Eu acho que partes, por exemplo, acho que o filme que a gente fez junto, você vai poder falar mais, você teve um estudo muito profundo, né? Onde ele construiu uma narrativa, ele construiu os personagens dele, né? Esse filme parte a partir desses personagens. Bom, me apresentar, eu sou Vicente Ferraz, eu tenho uma trajetória parecida com a do Abramo, né? Porque meu trabalho transita entre filmes de ficção e documentário. Né? E como o exercício em cada um desses gêneros cinematográficos, né? Nessas maneiras de fazer cinema, um alimenta a outra. Né? Mas isso me estimula, no caso, depois a gente vai explicar com exemplos, né? Como a ficção influencia no documentário e como o documentário influencia na ficção. Isso é uma questão de falar aqui no momento da construção dos filmes. Mas eu queria lembrar, já que a gente está num momento tão chato da história do planeta, esses dias, nessa transição que a gente está vendo assim, tão rápida, né? No caso específico na posse do novo presidente dos Estados Unidos e também, daqui a 2 anos, a eleição no Brasil. Se discute muito qual será a grande potência daqui a 10 anos. Né? Então, algumas pessoas dizem que
em 10 anos, a economia chinesa vai ultrapassar a economia norte-americana. Isso é mudar a geopolítica. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, a pergunta que eu faço para mim mesmo, né? É quantos filmes chineses nós vimos ano passado? Quantos romances chineses nós lemos ano passado? Quantas músicas chinesas nós escutamos ano passado? Eu posso contar nos dedos os filmes chineses, sobre um romance chinês, por acaso, nos últimos 2 anos, e eu não tenho muito conhecimento da música pop chinesa. Né? Então, o que eu estou falando é a questão do que as pessoas sempre falam sobre a construção de uma nação em relação ao tal do soft power, né? Ou seja, no caso da nossa cultura. E o que o Brasil tem de forte é isso, porque as pessoas escutam a música, ou escutávamos a nossa música, ou escutamos a nossa música. Hoje a gente tem uma notícia muito boa, que apesar de ter sido lá certificar o cinema brasileiro através de um prêmio internacional, isso não muda o filme, mas sim a questão do papel da cultura nesse jogo das relações entre as nações. Né? Então, o fazer cinema é uma coisa muito importante, é importantíssimo. Né? Eu não estou falando isso só como uma pessoa que faz, mas uma pessoa que é forjada no cinema, que é forjada no cinema brasileiro. E uma grande curiosidade, porque hoje que conheceu o Luiz, o Ladrões de Cinema, do Fernando Policampos, que é um filme esquecido, né? Um filme que só agora está sendo recuperado, ele faz essa analogia de um grupo um grupo popular que se apropria de uma câmera, não sabe o que faz com aquele equipamento, se vai vender ou não vai vender, e acaba fazendo um filme. Então, uma metáfora sobre o olhar popular sobre o cinema. Então, isso que me motivou muito a querer fazer o cinema, no sentido de o que seria o Brasil nessa história dessa arte visual. Conheci o Adão e foi uma curiosidade, porque eu falei, cara, o filme do teu pai é um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro e me interessaria muito investigar isso. E o que eu me aproximei muito do Luiz, que ele estava falando um pouco, foi através de um documentário que fizemos juntos, que é um documentário que a gente filmou no Alto Rio Negro, numa região que é conhecida como a Cabeça do Cachorro, ali pelo último município que tem entre o Brasil e a Colômbia, lá em cima, que é um município que tem 95% da população indígena. Lá são 23 etnias que falam 19 línguas. Um dos lugares do mundo que tem uma diversidade. Então, o desafio, no caso, aí, não quero me adiantar muito, não gostaria que vocês vissem o trailer primeiro, era fazer o recorte para contar uma história tão diversa, com tantos pontos de vista, com tanta memória, história, tinha que fazer o tal do recorte. Que aí quando tanto o documentário como a ficção faz o documentário, ele tem esse desafio de estar com a realidade, que tipo de recorte, que tipo de olhar, aonde que eu vou me concentrar, né? É o tal de fazer o documentário. E por último, só queria falar o seguinte, que eu fui estudante de cinema, eu me formei há mais de 30 e tantos anos, eu me formei em cinema e na escola que eu me formei em cinema sempre tinha palestras, eu sempre estava do outro lado e o que me interessava muito não era só ouvir, mas participar, porque eu acredito que a maioria que tem suas experiências, suas visões de cinema, e o que a gente está falando aqui é apenas a nossa experiência, né? E o que seria muito dinâmico aqui era realmente vocês estimulassem esse debate fazendo perguntas ou falando das experiências de vocês, ou como vocês veem o cinema, né? Porque a minha visão do cinema, eu acho que eu deixei claro agora, né? No sentido da importância dessa arte, né? Dessa indústria, na formação e como a gente se insere nesse mundo. Né? Acho que o filme que a gente fez com o Vicente aqui, que a gente fez um filme recente chamado Contado, o Vicente vai contar um pouco do filme, aí acho que seria interessante como ele construiu essa narrativa, como teve um filme que eu fiz recente, que era um filme sobre Antena da Raça, um filme em cima da obra do Glauber. Só que a gente pegou a obra do Glauber e ele se apropriou um pouco da forma dele de fazer cinema e a gente correu atrás, sei lá, fizemos 2 filmes, ele fazia um, a gente fez 2. A gente começou a tentar usar os instrumentos dele para fazer uma narrativa, né? Onde a gente, na verdade, sempre tentava inverter a posição, porque o Glauber falava muito sobre isso, né? Sobre a hierarquia, né?
de invertir a hierarquia. No fundo, a gente tentava passar a hierarquia para a pessoa que estava do outro lado da câmera, onde ele era mais importante do que a gente, né? Com algumas horas passando a própria câmera para o outro lado mesmo. Assim. A gente saía em busca do personagem nas ruas mesmo, assim. Transformava aquelas pessoas em personagens do nosso filme. Então, que a gente achava que eles têm uma estética um pouco mais ligada. Não sei se vocês conheceram um programa que o Glauber fez no final dos anos 70 na televisão, chamado Abertura. Então esse filme, o Antero da Raça, fez um filme recuperando a abertura, e a partir da recuperação da abertura a gente transportava ele um pouco para o presente, que seria as eleições de 2018. A gente começou exatamente nesse percurso de 2018 esse filme. Então a gente tentou fazer um cruzamento de ideias, onde e é um filme que se usa muito arquivo, né? A gente usou muito, tentou ressignificar os filmes do Glauber, por exemplo. Então a gente também descentralizava o próprio cinema do Glauber. Quando a gente tinha a filha do Glauber dirigindo o filme, então a gente podia perder um pouco do respeito, sabe, a esse tipo de material. Esse filme, a gente tem uma liberdade muito grande de usar o material de arquivo, né? Que eu acho que hoje em dia é uma tendência do cinema documental, né? Como a gente está sempre agora essa coisa de recuperar coisas, então a gente está usando muito arquivo, né? Que eu acho que é uma coisa muito interessante. Mais interessante como você usar esse arquivo, né? Esse seria o mais interessante. Então, assim, eu pelo menos busco sempre ressignificar o arquivo, né? Por exemplo, eu fiz um filme documentário agora, uns anos atrás, que era sobre o encontro do Rondon com o Roosevelt. Então a gente usou ali arquivos que tinham mais de 100 anos. E aí a primeira coisa que eu queria fazer era tirar a cara do arquivo. Então, a gente reenquadrou os arquivos todos, usou como a gente queria transformar esses arquivos em uma coisa viva, então a gente reenquadrou eles com o cinemascope. Tirou a cara de arquivo para transformar praticamente esse arquivo como se fosse uma ficção, para ele dialogar com o que a gente estava fazendo no presente, né? Então, assim, eu acho que são várias artimanhas que a gente tem para como contar uma história. Acho que uma coisa interessante também, que eu acho que tem várias formas de você fazer um documentário. Um documentário, no fundo, parte do nosso desejo, né, de documentar algo, de contar uma história, né? Eu acho que tem essa coisa observacional, né? A primeira forma que a gente tem é de estar ali tentando registrar, né? Eu acho que depois parte para a questão de interpretar, né? Depois parte a questão de como você colocar uma forma nisso, né? Eu acho que assim, o que você está colocando ali é... Dizer, a gente chegou nesse lugar, tem uma realidade gigantesca. Como é que você consegue contar essa realidade gigantesca, né? Como é que você consegue particularizar uma história comum, né? Então, acho que isso é muito olhar, né, da direção, né? E também da direção de fotografia também. No fundo, ele vai colocar o seu olhar um pouco a serviço desse desejo, né, de construir um enredo, né? Eu acho que tem muito isso. Eu acho que o filme, ele é um enredo, sabe? Assim, mesmo seja um documentário ou uma ficção, ele é um enredo, né? Eu acho que ele tem uma visão, né? Eu acho que ele tem uma forma, né? Cada um busca a sua forma, cada um tem o seu desejo de fazer, aprender o objeto que você vai falar, né? Então, acho que muito importante para a gente, assim, é esse estudo, né? Por exemplo, o Vicente esteve no lugar antes, né? Ele foi para esse lugar, que é o Alto Rio Negro, é um lugar onde muito complexo, tem muitas realidades muito complexas ali dentro, né? Muitas etnias que estão... Cada etnia tem uma realidade diferente, tem uma metrópole indígena, onde tem comunidades, onde tem tudo dentro dessa metrópole, né? Que é descaracterizada praticamente de uma comunidade indígena. Então, assim, o que você vai contar ali dentro, né? Acho que a primeira coisa que a gente bate e vê, né? O que a gente quer, o que você quer contar, né? E depois passa como contar, né? Aí eu acho que passa por essa reflexão, talvez por o contexto do que a bagagem que você traz ali dentro. Eu tenho uma bagagem diferente do Vicente. O Vicente fez a escola de Cuba, é um cara muito mais formado. E eu fui formado ali, na prática, assim, não, assim, eu trabalho há 40 anos fazendo filme em tudo que é lado, todo lugar que você imaginar, eu já fui, já participei de conflito armado, eu fiz tudo que já pensar, eu já filmei. Sempre tive esse interesse, que a câmera ela chega de forma diferente, né? A câmera para mim é uma janela, né?
ela apazigua qualquer distensão. Né? Depende de como você chega com a sua câmera também, entendeu? O problema, então, assim, a primeira coisa, acho que para mim, como fotógrafo, diferente do Vicente, que é diretor, assim, é como você transforma essa câmera nesse objeto onde a gente consegue entrar. Qualquer lugar você vai, entra em qualquer lugar com uma câmera, talvez com... Eu acredito que tem uma permissão para entrar nos lugares, né? A gente está fazendo um documentário agora sobre um grupo armado indígena, sabe? Que entra em conflito. Eu tive um conflito com os caras, a gente vai junto. Entendeu? Assim, por quê? Porque a gente tem uma identificação e as pessoas me tratam de igual para igual. Assim, porque essa câmera ela aproxima as coisas, sabe? Então, assim, como você consegue colocar essa câmera nesse lugar? Né? Para mim é um lugar meio corporal, assim, ela faz parte do meu corpo. E eu acho que você saber um pouco de como utilizar esses artifícios, para mim, é a linguagem um pouco do documentário. Eu acho que assim, é saber o que você quer pegar daquele lugar, que você pode chegar, tem várias visões diferentes. Né? Se a gente aqui botar cada um vai imaginar o que ele está falando. Vai querer falar uma coisa, vai pensar, esses caras são idiotas, qualquer coisa. Assim, então, cada um acho que pensa de uma forma diferente. Então, essa particularidade que vai fazer a diferença. Assim. Então, ele contar da forma que eu quero contar. Você está falando essa coisa do estereótipo, né? Eu falo assim, também um pouco essa questão do você ter um conceito prévio. É que você achar que você conhece a realidade. Então você tem um preconceito. Né? Você fala assim, eu conheço, eu vou filmar porque eu conheço. Se você tem esse conceito prévio, você não deve fazer documentário, porque você não está aberto à realidade. Né? Então, voltando ao nosso exemplo aqui dos professores e policiais. Se eu estou na bordoada, aí o Lúcio vai falar, pô, mas Vicente, por que eu vou filmar um policial se um policial é um instrumento do Estado para agredir esses professores? Eu falo, não, mas eu acho que aqui a gente pode, é um campo dramaturgicamente mais interessante no sentido de você pode encontrar um conflito ali. O cara que está dando porrada, ao mesmo tempo, ele está a serviço do Estado, um cara que é mal pago, é um cara que tem filho no colégio público, essa coisa toda, e é chegar até no ponto que você falou, ou seja, isso daí vem lá da formação do Brasil. Né? Você vê que é um terreno, assim, você pode ter várias camadas, como diz o Luiz. Então, as pessoas que acreditam, que creem que conhecem aquela realidade, não devem fazer um documentário. O documentário tem que estar aberto à realidade e essas transformações da realidade. E, se possível, você se transformar também com essa realidade, porque é sempre algo novo que você está conhecendo, você se transforma fazendo um filme, né? E aquele filme seria muito interessante como resultado final, ser um filme que transforme também o olhar das pessoas, né? Porque senão, assim, a gente vai ter uma informação muito plana, né? Assim, muito, muito básica. Acho que tem um livro que não está falando, que eu acho que essa coisa de você cair na armadilha, sabe? Né? De ter só uma posição, sabe? Porque eu acho que você trava, você não avança com o projeto, né? Ele vira só uma denúncia, sabe? Então, eu acho que o barato é quando você tem essas outras camadas, sabe? Disso que a denúncia vai já causar uma reação. Não, esse negócio é penetrar, sabe? Assim, isso talvez essa questão do pessoal, como você filma, sabe? A delicadeza do enquadramento, sabe? Você tratar aquela pessoa respeitosamente no enquadramento. Eu acho que tudo isso faz parte da linguagem, sabe? Que você vai descobrindo. Quer dizer, esse exemplo que o Vicente deu, eu com certeza nessa câmera eu já ia partir para dentro, sabe? Porque meu ímpeto com a câmera é registrar. Sabe? Eu sempre fiz, qualquer pessoa que tem câmera vai para dentro com o cacete mesmo, sabe? Porque faz parte da profissão do fotógrafo, né? De gostar do conflito, aquilo ali é uma defesa, você quer mostrar, você quer entrar dentro do tiroteio, eu dentro. Entendeu? Primeiro você ir para frente. E aí é interessante quando o cara chega, vamos ver de forma diferente, vamos parar aqui, vamos reenquadrar, sabe? Vamos mostrar só a mão da pessoa, sabe assim? Vamos mudar o ponto de vista. Eu acho que aí você está discutindo o processo ali, naquele momento. Várias vezes é isso, peraí, vamos tocar de lente? Várias vezes eu faço isso, peraí, para mudar a minha visão, vou botar uma tele aqui, sabe? Porque já vai me dificultar, vai me obrigar a melhorar meu olhar, sabe assim? Vou tentar encontrar a mão da pessoa, ou só um sorriso, vou tentar compor tipo de quadro, só que conte mais, sabe assim? Então, talvez um quadro que conte 2, 3 histórias ao mesmo tempo, sabe assim? Que causa uma reflexão de quem está vendo.
Porque o barato é esse, o barato da gente fazer um filme é isso, né? É causar reflexão, né? É transformar, é mudar, né? Mudar, sabe, como quem faz, quem vê, né? Tem uma frase dela desse meu pai, ele fala muito isso, o negócio é um contador de história, quem conta história tem que ser modificado também. Todos esses documentários que vocês fizeram são autorais ou vocês estão participando? Esses são autorais, esse Vicente dirigiu, esse eu dirigi junto com outra pessoa. Dirigi, fotografei, fiz o som, fiz o gravado. Como é que funciona a estrutura desse roteiro para documentário? Uma boa pergunta. Por exemplo, no Contato, para dizer a verdade, é um projeto que partiu da produtora. A produtora me contratou para fazer esse documentário e aí eu fiz o dever de casa, fui estudar, ler, não sei o quê, e depois eu propus para ela que seria a estrutura do documentário, como eu estava vendo essa história, que foi muito difícil até dela e parte da equipe entender que eu estava querendo fazer era um filme que não fosse uma porção de entrevistas com especialistas, com ambientalistas, com os próprios indígenas contando. Não, eu falei, não, vamos fazer o inverso disso, vamos pegar o cotidiano dessas pessoas. Assim, um filme que tivesse, que se falasse pouco, que se observasse bastante o cotidiano daquelas pessoas, porque através daquele cotidiano você vai vendo os dramas que aqueles povos vivem e também o que poderiam ter em comum. Assim, era uma maneira, foi uma estratégia de pensar isso. Então eu tinha como disse, quando eu falo do preconceito e essa coisa toda, mas existe algumas maneiras de se abordar a realidade, né? Então, a estrutura do documentário, você pode começar a pensar em termos assim, de estratégias, se você... Por isso, o que me interessa mais? Me interessa mais o fenômeno ali vou dar um exemplo, voltando ao exemplo da nossa manifestação, a manifestação, ou eu quero ver alguma coisa que é além da manifestação. Ou seja, será que eu quero falar, essa manifestação é um exemplo, é uma maneira, um recorte para você falar como o Brasil é um país historicamente desigual, é um país que sempre, como o Darcy Ribeiro falava, aquela moeda, eterna moeda de moer gente, né, que esse país aqui foi feito na base de moer os povos originários, moer todas as pessoas que construíram esse país, né, em cima de uma elite, né, os escravizados, essa coisa toda. Então, mas como é que se fala assim, qual é a relação de uma coisa com a outra? Porque ele está fazendo uma manifestação de professores que vai terminar, como a gente sabe que vai terminar mesmo, vai chegar uma hora que a PM vai bater nas pessoas, vai agredir os professores, mas falou, eu não me satisfaço só com isso, eu quero ver as razões disso, né? Então isso daí parte de uma estratégia. Agora, e muitas vezes, essa o que a gente pode chamar de documentário, eu acho que todos os filmes, mas o documentário é um filme que é um processo, né? Um processo que começa na investigação e só vai terminar quando você cortar, quando você terminar de cortar o filme. Então, a estrutura do documentário, né? A dramaturgia do documentário vai surgindo nesse processo. Então, uma das coisas que eu acho importante para a gente discutir em termos de documentário é a questão dramatúrgica mesmo, né? Você pega as bases da dramaturgia, porque você, de alguma maneira, é uma história que vai sendo contada, né? De que maneira vai ser contada, né? De que ponto de vista isso vai ser contado. Então, voltando à questão do ponto de vista. Então, por exemplo, eu não tenho nada contra, voltando à manifestação, você pode fazer um belíssimo documentário todo no ponto de vista dos professores. Eu acharia, Vicente, eu acho que eu não encontraria as razões suficientes filmando os professores, porque é uma história que mais ou menos você pega o ponto de vista do oprimido. Agora, se você pega o ponto de vista do opressor e você botar as contradições ali sabe, estou dizendo, estou aqui formulando, por exemplo, é um exercício que a gente está fazendo aqui. Então, aonde que eu vou botar a câmera? Que ponto de vista eu vou escolher, né?
Então, e onde você colocar a câmera, que não é só uma questão técnica, mas é questão do ponto de vista, qual é o ponto de vista da história que você vai contar. Então, por exemplo, pelo que você contou do seu documentário, você está pegando um ponto de vista dos moradores da Maré, no caso específico ali. Então, esse é um ponto de vista muito legal, né? Assim, um ponto de vista que você vai pegar através disso que você estava falando em relação aos traumas que as pessoas têm, né? Porque todo mundo vê invasão policial, operação policial, número de mortes, tráfico, não sei o quê, e sempre termina com alguém morto, seja do tráfico, seja da comunidade ou seja um policial. Ninguém, o que a gente não sabe, o que os poucos que não vivem no caso da favela da Maré, é o trauma. Isso que você falou, o trauma. O que é isso no cotidiano das pessoas? O horário de sair, a hora de voltar. Eu estou no trabalho, escuto notícia que, sabe, perto da minha casa tem uma operação policial, vou ter que chegar mais tarde. O meu celular acabou a bateria, sabe, não consigo falar com meu filho. Então, isso daí, esse cotidiano, isso a gente não vê. Esse cotidiano a gente vê. Eu sei através das pessoas que conheço, que moram na Maré, e vão me contando esse cotidiano, e que isso realmente me parece muito mais dramático do que, muitas vezes, o sensacionalismo que a TV coloca. Você bota um corpo, sangue e a notícia, né? Então isso acaba banalizando o drama vivido. Vocês têm tido alguma experiência com o drone? O drone está cada vez mais presente, mais barato, mais usado, né? E dá uma perspectiva diferente do que o chão, né? Vocês têm tido alguma experiência? O que vocês acham da utilização dos drones? Acho que ele é um instrumento, assim, né? Acho que é um instrumento. Eu, particularmente, prefiro, assim, como a gente tem tanta imagem de drone, tanto sabe, eu prefiro tentar colocar ele num lugar, né? Vamos dizer assim, que ele sirva a imagem, sirva o filme, sabe? Se ele tira um pouco da espetacularidade dele, sabe? Isso no gosto pessoal. Eu acho que tudo está dentro desse desenho de filme que você queira fazer, sabe? Uma câmera na mão, ou tripé, sabe? Tudo é muito bom, entendeu? É linguagem, né? Tem que estar dentro da linguagem. Tá vendo um filme inteiro feito com drone, isso é muito interessante, né? Mas assim, eu colocaria ele sempre a serviço da linguagem, sabe? Que tipo de linguagem você está usando. E se eu usasse piloto para drone, que não sei porque eu não piloto drone ainda, assim, talvez sei lá, sempre tem alguém que pilota, sempre tem uma galera do lado assim, que faz, tem um drone, ele é bom pra caramba, se não tivesse muito bom. Eu tentaria sempre buscar um outro tipo de olhar, entendeu? Porque o meu problema hoje em dia é esse excesso de imagem que a gente tem. Como é que a gente consegue ter a sua imagem, né? Que essa imagem ela seja sua, sabe? Ela seja daquele filme, sabe? Seja de quem está olhando, ela interessa a quem está olhando, sabe? Assim, então, como descobrir isso? Por isso que eu acho. E hoje tem uma churrada de imagem. Todo mundo faz imagem, né? Então, como é que essa imagem que você vai fazer, ela vai emocionar naquilo que a gente está querendo ter emoção? Tanto faz para mim ser drone, ser embaixo d'água, ali em perto d'água, tudo é muito bom, né? Mas acho que eu, pelo menos, como fotógrafo, eu não fico pela espetacularidade da imagem, sabe? Eu fico tentando servir ao tema aqui, porque senão eu sei do poder que tem uma câmera, você sai para lá, sabe? Você investe em tudo que é lado. Então, eu tento colocar realmente, me colocar a serviço ali, sabe? Que mais assim, que ajude, sabe, naquela dramaturgia daquele momento. Você falou, da dramaturgia que tem, né? Tem no documentário, tem na ficção, né? Que não é só o ator, é a dramaturgia do filme mesmo, sabe? De como você utiliza as coisas, como você aprende a coisa, sabe? Que é um drone, uma tele, uma grande celular, sabe? Eu acho que esses são os nossos instrumentos que a gente tem para contar essa história, sabe? O que vier, acho que é bom, só que eu barato para colocar a serviço, sabe? De um filme que não saia da história, sabe assim? Onde ele não me leva a um outro questionamento. Eu estou fazendo esse filme lá em Moré, aí tem um drone. Fico pensando, mas naquele momento, esse drone é o olhar de Deus, sabe assim? O Superman, né? De quem é esse olhar? Que ponto de vista Então, assim, tem que estar muito justo, sabe assim, né? Para que ele entre bem, sabe?
onde ele surpreende, talvez, por um lugar que a gente não está acostumado a ver, né? O drone para mim tem essa possibilidade de trazer uma imagem que a gente dificilmente vê, né? Um ponto de vista que dificilmente você vê. E às vezes é lindo, né? Tem umas formas gráficas, né? Que são indénimas, sabe? Então eu acho que para mim eu acho que vale a pena usar ele tentando estar dentro do projeto que a gente está, sabe? Assim, que a gente sempre fica muito, que saía do lugar e ele vai terminar dentro do lugar. Mas aquele filme precisava desse tipo de plano, sabe? A diretora aqui, né? Que a gente filmou lá em Berlim, o Benin, aí ele sai daqui e aí sai, aí vai lá para o Atlântico, sabe? Então eu acho que ele teve essa particularidade, sabe? Eu acho que ele é utilizado dentro da linguagem do filme, da dramaturgia.